Vocês sabem, eu sou a Brubs. E eu vim falar com vocês hoje um assunto, contar, né, pra vocês em detalhes como que foi a minha experiência de quase morte que eu tive. Esse vídeo não tá roteirizado, então só pra vocês saberem, talvez ele fique um pouco longo, mas vai ser necessário. O que que acontece, gente? Quando eu sofri um acidente, tudo, eu fui pra um lugar. Eu não sei dizer pra vocês exatamente em qual momento isso aconteceu, porque eu caí, convulsionei, desmaiei, fui pro hospital, fui medicada, porque eu tinha quebrado a clavícula, e voltei pra casa e fiquei uma semana contínua tomando um remédio super forte chamado Tramal. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, enfim. Eu perdi totalmente a noção do tempo, eu perdi noção do dia, eu não sabia o que era dia, o que era noite. E por conta da pancada na cabeça, eu tava com um delay de memória, então eu não tava conseguindo gravar as coisas. Eu não lembrava se eu tinha comido, eu não lembrava se eu tinha falado com alguém, as conversas que eu tive com as pessoas que foram me visitar durante esses dias antes da cirurgia. Eu não lembrava muitas coisas, eu tava meia aérea, enfim. Teve uma semana que são as minhas primeiras memórias que eu tenho, é que eu acordei no meio da noite, e aí eu olhei, o Pablo tava deitado no sofá junto comigo, porque eu tava tendo que dormir sentada. E aquilo, eu me assustei, porque eu vi tudo escuro, eu falei, bom, eu acho que é hora de eu dormir, não é hora de eu ficar acordada. E dormi. No dia seguinte, eu falei pra ele, eu falei assim, suspende esse remédio. Eu preciso entender o que tá acontecendo, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, e eu preciso parar de tomar esse remédio, porque ele tá confundindo minha cabeça, porque eu sabia que tinha algo que eu precisava entender direito, que eu não tava conseguindo entender. E aí o Pablo, a muito custo, suspendeu o remédio, só que eu ainda estava com o osso quebrado. E aí foi aí que eu comecei a recordar das coisas que aconteceram. Mas eu não vou entrar muito em detalhes no ponto atual, eu vou ir pra história do lugar onde eu fui direto pra vocês, porque senão vai ficar muito longo. Mas, gente, foi muito complexo. Pra eu explicar pras pessoas aqui em casa como isso aconteceu, a forma com que eu tava falando, porque, assim, foi algo tão forte, foi algo tão real pra mim, tão verdadeiro, eu tava com medo de contar. Eu tava com medo de falar pras pessoas, porque pra mim era uma verdade absoluta, assim, eu tinha certeza do que eu tava falando. Mas vamos lá, depois eu entro nesses detalhes. Bom, galera, pra onde que eu fui? Eu lembro que eu tava num jardim, um jardim incrível, mas era um jardim lindo. Tinha grama, tinha árvores, dava pra ver o céu, tinha um laguinho, ele tinha aquelas quedas de pedra, não chega a ser cachoeira, não, eram umas quedinhas, então fazia aquele barulho de água e a água corria. Tinha pessoas lá, tinha muita gente lá, não muita gente, dava pra ver que era um lugar amplo, mas eu só tava tendo a visão pra onde eu olhava, né? Então tinha algumas pessoas adultas e eu ouvia risada de criança. Tinha crianças pulando, assim, brincando nas pedrinhas do riozinho que corria. Gente, pra onde eu olhava, era meio que eu conseguisse dar um zoom. Eu via o raio de sol bater nas folhas, nas árvores, e você viu o pólen, assim, das flores entre o raio do sol, e era a coisa mais linda. O sol batia na pele, assim, da gente, e como que eu posso dizer? Era aconchegante, era reconfortante. Nossa, muito acolhedor. Sabe esse sol da manhã, que tem esse cheirinho de manhã? De brisa de manhã, de dia, de início de dia? Então, era meio que isso. Nossa, era perfeito. E, gente, juro pra vocês, eu era tão leve, eu me sentia tão leve. Eu não senti o peso do meu corpo, eu não senti o peso do meu braço, nada. É muito estranho falar isso pra vocês, porque são coisas que às vezes a gente não tem nem como ter noção, né? Mas era como se eu não pesasse nada. Era como se os meus movimentos fossem leves e não tinha o peso do corpo. Era muito bom. Era muito bom. Tinha muita gente que eu conversava. Então, assim, parece que eu já conhecia as pessoas. E a gente não falava com a boca, a gente falava só de olhar. Você olhava, você trocava olhar com a pessoa, você já sabia quem ela era. E aí você conversava com ela mentalmente. Tipo, você ouvia tudo, mas não saía som da boca. Enfim.
que eu lembro que a gente conversou muito, eu aprendi muito. Eu tenho a sensação que eu fiquei lá por muito tempo, tipo uns 15 dias. E nesses 15 dias eu aprendi. Eu tava numa sala de aula sentada lá tendo... Não. Era como a gente chama aqui, troca de experiência. Não era troca, eu tava mais ouvindo, né? Me explicaram que a gente escolhe a vida que a gente quer ter aqui na Terra. Como se fosse, tipo, umas esferas. Onde você consegue ver, e aí você via um trecho lá, que seja, e aí você escolhia a vida que você viesse pra cá. Então eu escolhi a vida que eu tenho hoje, eu escolhi vir pra essa vida que eu tenho agora, por algum motivo que eu preciso aprender aqui. Em algum momento, em algum estágio lá, eu precisava da experiência que eu tenho nessa vida pra evoluir na que eu tenho lá. Gente, é muito complexo uma pessoa que não tem... Olha, só pra deixar claro aqui, eu não sigo religião nenhuma, sou cristã, acredito em Deus, Jesus, acredito muito na lei da atração, na energia, na força do universo, e é isso. É complicado falar essas coisas, porque talvez eu seja questionada e eu não vou saber responder. É o que aconteceu na minha EQM. Enfim, voltando. E lá, eles me explicaram isso e tal. O que mais que eles falaram? Gente, foi tanta coisa que eu fui aprendendo. Foi dito que eu e o Pablo somos feitos em pares. E a gente se atrai pela energia. Mesmas coisas das pessoas ao nosso redor. A gente já as conhece, porém a gente não lembra, mas a gente se atrai pela mesma energia. Então, às vezes a pessoa precisa se conectar com você e você precisa se conectar com ela. É como se a gente vivesse numa rede, o planeta inteiro. Fosse uma rede onde todo mundo estivesse conectado de alguma forma, um com o outro, e tudo que alguém te fala ou que você fala é necessário, era preciso que você ouvisse, que a pessoa ouvisse. É muito complexo, gente. Nem eu mesma entendo, eu só tô tentando jogar aqui pra vocês. E depois de todo essa conversa, tudo, foi me dito o meu propósito. Foi falado pra mim que eu tenho um propósito, e o meu propósito é lembrar as pessoas de serem seres humanos. Eu preciso lembrar vocês de ser humano. O que seria isso? Seria você confiar no seu corpo, na sua consciência, se reconectar com você mesmo. A gente precisa confiar mais no que a gente sente. Essa é a nossa essência, esse é o nosso maior poder. E aquela história que a gente vive ouvindo por aí, que o corpo fala, a gente tem que se autoconhecer, não é balela, é verdade. A gente precisa confiar nos arrepios do corpo da gente, a gente precisa avaliar essa intuição que a gente tem realmente, porque é válido, é real. Isso realmente é um sentido, é uma conexão com o divino. E eu vou chegar nessa parte do divino. A gente precisa estar em contato com nós mesmos. Deus não é algo fora da gente. Deus está dentro de nós. A gente precisa acessar Ele. O que eu sentia muito, gente, era muita paz, muito amor. Era uma vibração de amor altíssima. Não existia julgamento ali, não existia nada. Era puro, era divino, essa é a palavra, divino. Chegou num momento que a pessoa que tava falando comigo falou assim: Bruna, tá na hora de você voltar. E aí, eu voltar pra onde? Não, tá na hora de você voltar pra sua vida que você tinha. Eu falei: não, eu quero ficar aqui. Não, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui, eu não quero voltar, eu não quero voltar. E aí, eles falaram: não, você precisa voltar, porque você precisa voltar, você tem que voltar. Isso, gente, em alguns momentos são muito flashes. Não consegui gravar tudo, mas foi muita coisa. E aí, ele falou assim pra mim: eu vou te apresentar pro divino, ele vai falar com você. Aí eu fiquei assim, tipo, eu já sabia quem era. Em algum momento, gente, apareceu uma estrela. Mas é uma estrela gigantesca e linda. Uma estrela muito, muito, muito linda. Muito linda. Gigante na minha frente. Ela tinha dourado com diamante. Ela transcendia, assim, ela aumentava as pontas, tinha muitas pontas, ela brilhava muito. E ela ficava assim, pulsando, sabe? E as partes de trás, assim, das outras pontas, brilhava demais. E não importa pra onde eu olhava, eu via o mesmo ângulo. Não importa onde eu olhava, eu não conseguia... A luz dela era tão
forte que ela ofuscou todo ao meu redor em branco, como se eu estivesse em uma sala, sei lá, um galpão completamente tudo claro. Eu não conseguia ver divisória de nada, tudo branco. E era a mesma visão que eu tinha pra onde eu olhasse. E essa estrela falou comigo da mesma forma que eu tava me comunicando com as outras pessoas. Telepatia. E aí ela falou que eu precisava voltar, porque eu tenho uma vida extraordinária. Gente, eu tô falando com vocês da uma forma mais racional possível. Porque quem tava comigo no começo, quando eu vi isso, eu não conseguia falar sem chorar. Eu não conseguia falar sem me tremer, sem me arrepiar. Eu me arrepiava demais no começo, quando eu voltei do acidente. Muitos arrepios, muitos arrepios. Qualquer coisa que eu falasse em relação a isso, eu me arrepiava inteira. Eu me arrepio ainda hoje, mas parece que eu tô conseguindo meio que acostumar ou entender o que aconteceu, né? Porque no começo era muito recente, enfim. E aí, ele me disse que eu tinha esse propósito e que eu tinha uma vida extraordinária pela frente. Que eu precisava voltar, que eu tinha que voltar, porque eu tinha muita coisa incrível ainda. Na verdade, ele não falou incrível, ele falou vida extraordinária. Ele só falou vida extraordinária. E aí eu falei assim, o que pode ser melhor do que estar aqui? Como ousas, né? E aí falou, não, você vai ter uma vida extraordinária. Não que ele tentou me convencer, mas eu falei, me mostra, eu quero ver. E aí eu vi, gente, eu vi a minha vida daquele ponto pra frente, tipo, tudo. Mas eu não gravei. Os pontos que mais me chamaram a atenção foi o Pablo. Eu tava numa casa, essa casa tinha uma piscina. E nessa piscina tinha um negócio de cascata assim que caía. E ele tava dentro dessa piscina com 3 crianças. E eram os nossos filhos. Tinha um menino que era mais velho. Pelo tamanho, eu acho que ele devia ter uns 7 anos. Tinha um outro menino, acho que devia ter uns 4, 5. E tinha uma menina no colo do Pablo, assim, tipo, eles brincando, né, na água. Ela devia ter uns 2 anos, por aí. E pra mim, aquilo era meus filhos. E essa casa era nossa, assim. E eu tava em pé, olhando eles brincarem. E a outra foi quando acho que era um Natal, alguma coisa do tipo. A casa tava cheia de pessoas que eu gosto, que eu amo. Inclusive meus pais estavam lá também, juntos. Não juntos, estavam no mesmo ambiente. Tava todo mundo muito feliz. E era a nossa casa e a gente tava proporcionando aquilo, a gente tava vivendo aquilo. Gente, aí foi quando eu comecei a chorar e aí eu voltei. A recordação que eu tenho voltando, no ano novo, eu ainda tava catala, então eu ainda tava tomando muito remédio. Eu comecei a chorar. E o Pablo falou assim, para de chorar, você tem que agradecer que você tá viva. Nanana. Só que eu não conseguia falar, eu não tava conseguindo me comunicar. Eu não sei se o remédio não deixava. Eu não tava falando nada com nada. Todo mundo tava falando, não dava pra conversar com você. Você tava muito dopadona e tal, não sei o que. E eu comecei a chorar. Só que depois que eu voltei ao normal, eu comecei a lembrar de algumas coisas. E esse momento em específico eu lembro. Eu chorei e o Pablo falou assim, para de chorar. Você tem que agradecer que você tá viva, você tem que estar feliz. Só que eu não consegui explicar pra ele por que eu tava chorando. E eu tava chorando justamente porque eu tava tão feliz de estar ali. Eu tava muito feliz. E ver o cuidado dele comigo foi a confirmação do que tinha acontecido. Ele me arrumou, ele arrumou meu cabelo, ele cuidou de tudo. E meio que eu não tava aqui, né? A minha cabeça não tava funcionando. E ele fez isso da melhor forma possível. Então eu tava chorando de gratidão, eu tava muito feliz. E eu tava me sentindo ingrata por não querer ter voltado, sabe? Tipo assim, eu comecei a comparar, tipo, agora eu entendo porque a vida é extraordinária realmente. Como que eu ia deixar ele aqui, sabe? Eu comecei a pensar nele, tipo, como que eu ia deixar ele aqui? Bom, gente, aí sempre quando eu mergulho nesse assunto, eu me emociono. E aí foi uma das coisas que eu fiquei... Foi daí que eu fui começando a voltar e tentar conversar com as pessoas. Aí eu passei pelas cirurgias, né? Dia 4 de janeiro. Depois daí eu comecei a ver a vida com um olhar diferente.
algo mais passageiro, mas é algo que a vida da gente é uma passagem. Eu tenho absoluta certeza disso. Aqui é uma passagem, por isso que a gente precisa aprender a viver o tempo de agora, o momento de agora, e parar de se cobrar se comparando. Se todo mundo for voltar, porque assim, eu sou uma pessoa, eu sinto muito as coisas e eu gosto muito de entender, eu sou aberta a entender todas as formas e maneiras e caminhos que levaram a tal coisa. E eu tentei entender isso de várias formas. Eu pensei que podia ser feito do remédio, eu pensei que poderia ser feito da queda, um sonho, eu pensei em diversas coisas. Mas as coisas que aconteceram no decorrer do caminho foram só... Acredita que foi isso mesmo, é isso, seu corpo é isso. Eu tive na sala de cirurgia, quando eu tava entrando pra fazer a cirurgia, foi dito que um menino tinha perdido os 4 dedos da mão no hospital. E eu tava ali como paciente pra se fazer a cirurgia da clavícula. E os médicos estavam conversando entre eles, que uma funcionária teve o filho na máquina de costura e cortou os 4 dedos da mão, e essa mãe pegou esses 4 dedos, colocou ele no carro e foi pro hospital. Não atenderam o menino, passou do tempo, que é o tempo máximo para um membro poder ser aceito, né, pelo corpo, mas ela não desistiu, ela foi atrás de outro hospital, acho que foi aquele mesmo hospital, pra ver se fazia uma cirurgia no filho dela. Gente, enquanto eles estavam contando isso, eu via essa mãe, na minha cabeça muito claro, ela tava numa pia de alumínio. Ela tava fazendo alguma coisa, mas ela tava chorando, fazendo aquilo, chorando. E aí eu vi ela virando de lado, assim, e agachando no chão, segurando a barriga, assim, pedindo pra Deus, ajuda meu filho. E assim, chorando muito sentida, pedindo pra Deus, sozinha. Galera, eu acabei de assistir o vídeo novamente, antes de postar pra vocês, e acabei de lembrar de uma informação muito importante sobre essa história que eu acabei não colocando no vídeo. Acho que a ansiedade de falar desse tema pra mim meio que acelerou a história, mas enfim, eu vou incluir agora. Quando eu vi essa mãe chorando nessa pia que eu conto, eu também vi ao mesmo tempo o filho dela sentado na frente da máquina de costura, olhando pro dedo e fazendo assim, ó. E rindo, olhando pros dedos, como se... sim, tivesse tudo bem, ele tivesse recuperado os dedos. E aí segue a história na frente. Por isso que o enfermeiro, na hora que eu falei, ele ficou impressionado, assim, sobre o assunto. E aí segue a história, a continuação do vídeo. E aí até então não falei pra ninguém, eu tava sem força pra falar, porque eu estava sendo dopada ainda. E aí foi feita a cirurgia. Na hora que eu voltei do pós-cirúrgico, que eu fui pro quarto, um moço me levou, um enfermeiro, me levou pro quarto. E aí ele falou assim pra mim, a gente conversou muito, conversa vai, conversa vem, e ele resumiu a história de vida dele, eu achei linda, né? Falei que não tem como a vida ser ingrata ou injusta, mesmo porque isso não existe, mas ele vai ter o que ele quer ter, porque ele tá indo atrás e tal. E ele é grato por tudo. E aí no final da conversa eu falei assim pra ele, falei, olha, eu tava indo pra mesa de cirurgia e eu ouvi eles falando sobre isso e eu via uma moça chorando. E aí contei pra ele, ele arregalou o olho, acho que é Daniel o nome dele. Arregalou o olho assim pra mim e falou assim, eu sei quem é ela, eu sei desse caso. Tipo assim, já era outro turno, já era outro dia. E o mais engraçado é que ele tava de férias. E teve um erro na escala dele, e escalaram ele pra ir trabalhar nesse único dia, que é no meio das férias dele. E ele tinha acabado de conseguir outro emprego, ele trabalhava em 2 empregos, ele era enfermeiro. E nesse ele tava de férias. E ele falou assim, moça, eu acredito no que você disse. Eu acredito que tem um porquê de eu estar aqui, tô toda arrepiada. Eu acredito que seja esse o motivo pra eu estar aqui, porque... se eu te contar, eu acho que você vai acreditar porque você tá me passando isso, mas eu estava de férias, eu precisei ser escalado pra estar aqui hoje, e como era um dia só, eu nem questionei, eu vim porque eu preciso, eu sou grato, eu orei tanto pra ter esse trabalho 1 ano atrás, e hoje eu tenho ele e tenho mais outro agora, e eu vim. Você tá me contando isso, é exatamente uma pessoa que eu conheço, eu vou ligar pra ela agora e eu vou falar o que você falou. Então assim, não só esse dia, mas várias outras coisas vieram acontecendo de uma forma que eu falei assim, não é possível.
Sabe aquele meme que você fala, eu só acredito vendo, e mesmo quando você vê, você, tipo, hã? É exatamente as coisas que vêm acontecendo desde esse dia pra cá na minha vida. Tem outros relatos, tem a questão do trabalho que eu tô trabalhando hoje. Eu vou trazer outro vídeo contando a história desse trabalho que eu estou hoje. Eu vou falar pra vocês, tenham fé na vida, tenham fé em vocês. Acredita em você mesmo. Não se compara, elimina as distrações. Outra coisa que foi me dito lá também, que a gente tem muita distração aqui pra tirar a gente do que realmente importa. A nossa vida, ela é fácil, mas existem tantas distrações que faz a gente criar problemas em cima de problemas que não tem necessidade. Tudo hoje é por um futuro, ou se você sofre é por algo do passado, mas agora, nesse momento, o que tem de errado nesse momento de agora? Então, são várias coisas, gente, que se eu fosse falar, eu ficaria aqui, sei lá, quantas horas falando pra vocês, mas é praticamente isso que eu queria contar pra vocês. Eu limpei todas as minhas redes sociais e eu aconselho que vocês façam isso. Tira tudo que não tem necessidade. Eu parei de seguir tanto influenciador que só mostra coisas fúteis. Gente, eu vou falar pra vocês, vou dividir aqui, sendo sincera, eu adorava seguir a Virgínia, sabe? A Virgínia Fonseca. Então, aí eu me deparei com a seguinte situação. Eu não preciso seguir ela, eu não preciso consumir, eu não preciso passar o dia inteiro assistindo os stories dela. Eu posso simplesmente um dia entrar no perfil dela, se eu quiser, se eu lembrar, porque eu vou estar vivendo a minha vida, e olhar lá, ver como que tá a Maria Flor, porque eu adoro a Maria Flor. Enfim, não é questão de não fazer, abominar esse tipo de conteúdo, não. Mesmo porque eu faço também, eu tenho os meus momentos, mas o equilíbrio, a gente perde a mão das coisas. Tudo que é muito bom aqui na internet, ele é dado para ser utilizado com sabedoria, não da forma que a gente está fazendo. Ficar horas na internet. Você poderia estar fazendo outra coisa, priorizando algo seu, estudando algo novo, aprender algo novo, deixar sua casa em dia, cuidar da sua família, tirar um tempo para brincar com seus filhos, sei lá, qualquer coisa, mas que seja relacionado à sua vida, à sua casa, à sua família. Não deixar o tempo de outras pessoas externas consumirem o seu tempo. É mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Vou trazer aí o próximo vídeo sobre o meu novo trabalho que eu estou hoje, contar a história de como ele surgiu e por que fez tanto sentido tudo que aconteceu e as coisas que vieram acontecendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha feito sentido para vocês de alguma forma. Se você quer dividir alguma informação comigo, se você sente que você precisa falar algo, você fale aqui no comentário, que eu vou adorar ler, vou adorar ouvir. Ou você me manda no direct, se você quiser algo mais privado, vai lá no Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, me manda lá, a gente conversa, porque eu sei que existe um campo aqui conectado em todos. Às vezes a gente sente que a gente precisa dizer algo pra alguém e às vezes é necessário falar. Então eu tô aqui, espero que você curta o seu dia, não sei em que momento ou em que hora você tá assistindo esse vídeo, mas se você ainda tem um dia pela frente, que você curta o seu dia, que você priorize ele, não deixe distrações nenhuma atrapalhar a sua rotina e os seus planos, o que você programou para hoje. Obviamente não se cobre porque tem algumas coisas que são fora do nosso controle e a gente tem que abrir a mão do controle de algumas coisas que estão fora do nosso controle. Se você tá indo dormir, se é final do dia, parabéns, tá com seu dia concluído e espero que você tenha uma excelente noite de sono. Na época em que tive aquele testemunho do inferno, fiquei realmente impactado, porque pensei que estava salvo. Li a minha Bíblia todos os dias, mas sabe o que acontecia? Mesmo assim, se surgisse alguma oportunidade, eu ainda pensava de maneira errada. Se fosse com mulheres, por exemplo, eu sabia que, quando saísse da prisão, faria as mesmas coisas, e eu continuava escrevendo cartas sujas para outras mulheres. Eu era o tipo de pessoa que dizia, bem, a Bíblia não diz exatamente que não posso fumar maconha. Eu era legalista, não estudava as Escrituras, não buscava agradar a Deus de verdade. Meu pensamento era, o que posso fazer sem que ninguém me pegue? Em vez de buscar a vontade de Deus, eu via o que podia escapar,
Então, naquele testemunho do inferno, entendi que Deus estava tendo misericórdia de mim e me advertindo. Escute, seu modo de pensar está errado. Você está errando por pouco, mas está errando. No coração e na mente, você está longe. É por isso que encorajo você, corpo de Cristo, a tentar viver de coração e a buscar de verdade. De qualquer forma, após aquele testemunho, eu estava abalado, para dizer o mínimo. Cerca de 2 meses depois, era meio-dia, o sol brilhava forte entrando pela minha janela. Era a hora da contagem dos presos. Eu entrei na cela, enrolei um cigarro Bugler, um daqueles bem grossos, acendi com um fósforo, sentei na minha cama e peguei um livro para ler. Lembro que dei uma tragada, coloquei o cinzeiro ao meu lado na cama, peguei o livro e o cigarro de novo, dei uma boa tragada e coloquei o cigarro no cinzeiro. No instante seguinte, instantaneamente, nem vi borrão, nem flash de luz. De repente eu estava tentando equilibrar meus pés. Eu estava de pé, estava no alto de uma montanha. Consegui me equilibrar e percebi que estava num caminho, talvez uns 2 metros de largura, e do lado direito era um precipício, um penhasco. Abaixo as nuvens pareciam um chão, uns 5 a 6 metros abaixo. Me virei e senti um cheiro, sabe quando você larga o cigarro há muito tempo, fica na cadeia e depois sai e sente o cheiro de alguém fumando? É super forte. Pois bem, eu senti o cheiro do meu Bugler. Olhei para minha mão e não tinha mais o cigarro, mas olhei para trás e vi um rastro de fumaça do meu Bugler subindo pelo caminho e eu conseguia sentir o cheiro. Virei-me novamente, olhei para o caminho e pensei, como eu vim parar aqui? Fiquei chocadíssimo. Olhei para mim mesmo e eu estava com a minha roupa da prisão, calça azul da instituição, sapatos pretos, roupas normais da prisão. Eu era eu mesmo, completamente. Fiquei olhando para mim mesmo, virei-me e olhei para trás. O caminho descia por trás de mim na montanha, mergulhando dentro de nuvens espessas, tão densas que eu não conseguia enxergar além delas. E por um segundo eu pensei, será que eu acabei de subir esse caminho? Como eu vim parar aqui? Comecei a olhar ao redor. É tão difícil de explicar, não há palavras certas para isso. Quando era criança, costumava ir à igreja aos domingos com minha mãe. Ela usava perfume, e o cheiro daquele perfume me dava enxaqueca todo domingo, sem exceção, até mesmo no inverno. Eu tentava abrir a janela do carro, mas ainda assim o cheiro me dava uma dor terrível. O cheiro de perfume me incomodava muito. Agora, ali onde eu estava, eu olhava ao redor e o ar era doce e espesso com um cheiro lilás que eu nunca tinha sentido antes. Falei em voz alta. Uau, estou maravilhado. É como se tudo estivesse dançando. É tão doce. Havia uma brisa quente e suave soprando. Era como se houvesse um chão feito de nuvens. Eu conseguia ver colinas que eram maiores do que o que chamamos de montanhas aqui na Terra. Eram colinas verdes, estendendo-se por centenas de quilômetros, algo que eu nunca tinha visto, nunca. Falei alto novamente. Onde estou? Isso não é a Terra. Todas aquelas colinas ao meu redor num círculo completo de 360 graus, e eu estava numa montanha maior que todas as outras. Mas todas elas eram enormes, cobertas por uma cor única, um roxo escuro, tipo lilás, mas não os lilases terrenos. Eram quase... Vou explicar melhor daqui a pouco. Tudo o que eu podia ver era verde e lilás. As colinas pareciam brotar do nada, saindo das nuvens, como se fosse um piso contínuo de nuvens pelo qual eu não podia enxergar abaixo. Olhei através das nuvens e vi aquelas colinas cobertas de verde e flores lilás roxas estendendo-se por quilômetros e mais quilômetros. O céu onde eu estava olhando era de um azul turquesa vivo, tão intenso que parecia falso. Nunca vi uma cor igual. Falei alto. Jesus, onde estou? O que está acontecendo? Isso não é a Terra, isso não é a Terra. Vocês que estão assistindo a isto agora acham que estão sonhando neste exato momento? Alguém pode estar pensando, ok, talvez sim. Mas deixe-me dizer, essa experiência no inferno e agora essa no céu são mais reais do que você sentado aí assistindo a este vídeo. Quando olho para trás para a minha vida inteira, parece que tudo foi um sonho.
Essas experiências foram tão reais que fazem a minha vida real parecer um sonho. Ali, eu estava sentado e pensando, isso é o céu? Não sei direito o que está acontecendo. Então, olhei para cima, uns 200 metros acima, no caminho da montanha onde eu estava, e vi uma menininha aparecer. O caminho era claro por uns 200 metros, depois havia aquelas flores lilás que cobriam todas as colinas. Era como um bosque delas. E o céu era aquele azul vívido que eu nunca tinha visto antes por todos os lados, exceto quando eu olhava para cima nesse caminho específico da montanha onde eu estava. A montanha subia mais alto que tudo e eu via aquelas flores roxas indo para cima por quilômetros. Depois, a montanha desaparecia dentro de nuvens brancas e fofas, as únicas outras nuvens além daquele piso ou teto de nuvens lá embaixo. Só que essas eram meio douradas, brancas e fofas. O caminho seguia por quilômetros e quilômetros, mas a cerca de 200 metros acima de mim era onde começavam aquelas flores lilás. Elas eram tão densas que formavam como que um teto, uma espécie de porta aberta por onde o caminho passava. Eram como árvores bonsai, mas eram lilazes e eram enormes. Deviam ter uns 30 centímetros de comprimento e o diâmetro de uma bola de softball, e eram muito cheias e vivas. Foi então que eu vi a menininha. Eu cresci e aos 14, 15 anos fui morar com a minha bisavó, porque precisava estar na área da escola depois que fui expulso da escola cristã e transferido para uma pública. Na época, tínhamos que morar no distrito para estudar lá. Em casa eu estava me metendo em muitos problemas, então fui morar com ela. Todas as manhãs eu acordava no sofá e ela estava lá com uma lupa amarrado no peito, tomando seu café, suco de laranja, torrada e cereal de nozes. Eu odiava aquele cereal. Demorava uma eternidade para mastigar. Mas ela lia a Bíblia religiosamente todas as manhãs. Nunca dizia nada e íamos à igreja de vez em quando, mas ela já estava na faixa dos 80 anos. Ela nunca falou comigo sobre Deus diretamente. Só sabia que eu cresci na igreja, sabia que eu era cristão e sabia que eu estudava numa escola pública agora. Ela era muito gentil. Morar com ela, só nós dois, foi uma bênção até eu completar 16 anos, que foi quando eu comecei a viver sozinho. Ela era uma mulher que temia Deus, mas eu nunca tinha visto jovem. Ah, e a propósito, vou pular para frente. Quando ela morreu, eu a vi algumas horas depois. Meu pai disse, se quiser vê-la, é melhor ir agora. Ela estava no Hospital Chelsea e me deixaram entrar com minha namorada e um amigo, mesmo sendo meia-noite. Ela estava muito doente, às portas da morte, mas nunca abriu os olhos. Parecia inconsciente, sem reconhecer nada. Tinha uns 89, 90 anos, não lembro ao certo. Lembro que segurei a mão dela e falei, vovó, sou eu, Scotty. Meu pai se chama Daryl e meu segundo nome é Scott, então ela me chamava assim para não nos confundir. E eu realmente não gostava desse apelido. Ela apertou minha mão com tanta força que eu pensei, nossa, quanta força! Lembro de olhar para a mão dela. Era tão frágil, tão velha. Dava para ver os ossos, as veias, tudo. Meu pai trabalhava no primeiro turno da cidade e ia visitá-la todas as manhãs durante aquelas últimas semanas que ela passou no hospital. Quando ele chegou, ela já tinha falecido. Eu a vi como se ela estivesse esperando por mim. Sempre senti isso. Bom, voltando à montanha. Ali estava eu e vi essa menininha descendo o caminho, quase como um holograma, muito linda. Ela usava um vestido antigo, desses de antigamente. Antes mesmo de ela chegar perto, ainda uns 15 metros de mim, eu falei, Vovó Hopper. Esse era o sobrenome dela. Minhas palavras exatas foram, você é pequena, você é nova. E continuei, Vovó, eu fui ao seu funeral. De repente, ela estava bem na minha frente. Dizem que no céu não tem corpo físico, mas ela tinha. Ela pegou minhas mãos e eu olhei para as mãos dela. Pensei, nossa, as mãos dela estão brilhando, elas parecem tão jovens. Olhei para os olhos dela, nunca tinha visto tão jovem, mas eu sabia que era ela. Perguntei, vovó, estou morto? Vovó, isso é o céu? Ela não respondeu, mas olhou nos meus olhos. Nunca vou esquecer aquele olhar, cheio de sabedoria, como se dissesse, eu sei algo que você não sabe, não se preocupe. Então ela fez um gesto para que eu a seguisse de volta pelo caminho. Num instante, ela já estava bem à frente e eu corri atrás, gritando, vovô, espera!
Conseguia sentir a brisa, tudo parecia real. Lembro de ver pedras, pequenas folhas de grama que pareciam se abrir para mim enquanto eu passava, quase como se tivessem vida. Sei que parece loucura, mas foi exatamente assim. Cheguei ao topo do caminho, onde os lilazes e árvores formavam um tipo de teto, uma clareira de uns 15 metros de diâmetro. Quase não dava para ver através dele, exceto por um ponto acima do banco onde nos sentamos. Dali, conseguia ver através do teto de lilazes e percebi que a montanha continuava subindo, entrando nas nuvens douradas, subindo de um jeito estranho, quase mágico. Estávamos dentro dessa clareira, meio sombreada, com outra abertura logo na beira do que parecia ser um penhasco. Havia um pequeno banco ali. Já tentei pintar essas cenas milhares de vezes, mas nunca consigo misturar as cores certas para reproduzi-las. Enquanto subia pelo caminho, havia um grande lilás e quando fui tocá-lo, ele vibrou como um som grave. Bum, 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 como se fosse um cacho de uvas. Era um lilás roxo, lindo, enorme, simplesmente incrível. De repente, ela me fez sinal para sentar naquele pequeno banco. Era realmente pequeno, devia ter uns 90 centímetros de largura. Quando cheguei perto dele, reparei como era detalhado, como se fosse esculpido em mármore ou algo assim. Parecia antigo, mas não desgastado. Não sei explicar direito. Havia musgo, um musgo lindo crescendo nas partes arqueadas e nas pernas do banco. Era um banco de pedra, mas não era só um banco de pedra. Era tão cheio de detalhes que eu não consigo descrever direito. Já tentei desenhá-lo 1000 vezes e nunca consegui capturar aquela beleza. Ela fez um gesto com a mão. Vem, senta aqui. O banco era tão pequeno que ficamos sentados um de frente para o outro, de lado. Ela pegou minhas 2 mãos nas dela e olhou diretamente nos meus olhos, sem dizer uma palavra, apenas sorrindo com os olhos. Perguntei de novo. Vovó, por que você não fala comigo? Fala comigo. Vovó, onde estou? Estou morto. Isso é o céu. Ela continuava sorrindo com os olhos. Depois se levantou e começou a se afastar. Eu me levantei também e ela virou-se e fez um gesto como quem diz: espera, já volto. Então meio que me sentei de novo. Ela atravessou aquela clareira de uns 15 metros e entrou por outra abertura entre os lilazes e aquelas árvores grossas, tipo bonsai, com um tronco marrom claro lindo e brilhante. Tudo parecia insano, surreal. Vi que ela entrou num caminho e, sem pensar 2 vezes, corri atrás gritando: Vovó! Cheguei exatamente no lugar por onde ela tinha passado, mas não havia caminho nenhum. Tentei passar pelas árvores, pelos arbustos, mas não conseguia passar. Foi aí que comecei a entrar em pânico. Não tanto quanto no inferno, longe disso. Mas aquele tipo de medo que dá quando você se vê num lugar estranho, sem entender o que está acontecendo. De repente, prestei atenção na própria clareira onde estávamos. Ela era dividida por uma cerca viva de lilazes, a alguns metros de altura, separando a clareira onde eu estava de outra, mais alta. Era difícil de explicar, mas de repente olhei para aquela divisória e ela começou a brilhar, toda branca. Levantei automaticamente as mãos, como se aquela luz fosse machucar meus olhos. Mas aos poucos fui abaixando as mãos porque percebi que a luz não incomodava. Pelo contrário, era forte sim, mas suave. Pessoal, essa luz era muito brilhante. A próxima clareira lá em cima estava brilhando como uma esfera de luz intensa e pura. E então comecei a ouvir uma música. Instrumentos de corda. Sou músico. Tenho um violão na minha cela na prisão. Sou músico há muito tempo. Consegui reconhecer os acordes. Eram um mi, um lá e um ré. Comecei a olhar para cima. Dei alguns passos para trás para poder ver acima da cerca de lilazes e quase congelei de choque. Naquela luz branca e brilhante, de repente vi anjos. Se aqueles lilazes tinham uns 4 a 5 metros de altura, os anjos eram só um pouco mais altos que isso. O primeiro que vi estava de costas para mim, do outro lado da clareira, e estava tocando um instrumento. Não dava para ver qual era, mas escutava claramente os sons das cordas. Fui chegando mais perto da cerca viva, olhando para cima e vi os cabelos dele, loiros, dourados, ondulados, curtos, cortados retos na nuca. Ele tinha um pescoço grosso, grande, e sua pele parecia uma mistura de ouro e cobre derretidos, como se fosse metal.
Reparei que havia outros ao lado dele. Todos estavam de costas para mim. Eram enormes, não tinham asas, usavam roubas brancas, longas, como túnicas. Comecei a espiar melhor através da cerca viva, que tinha uns poucos metros de espessura, e consegui ver mais baixo dentro daquela luz, e vi um anjo sentado. É nesse ponto que muitas pessoas que ouvem minha história dizem: "Ah, agora vem aquela história do arpa dourada e dos anjos fadas." Mas não, eu vi um anjo sentado bem no meio, e acho que ele tinha uns 23 ou 24 metros de altura. O instrumento que ele segurava devia ter uns 2 a 2,5 metros de altura. Eu vi o dourado, vi os reflexos brilhantes nas cordas e percebi que era o topo de uma harpa. Eu sei que soa clichê, a harpa e anjos, mas era isso mesmo, era o topo de uma harpa, dourada, com detalhes curvados na parte de cima e as cordas estavam sendo tocadas. Não vi as mãos dele, mas vi o movimento delas no alto. Era tão brilhante que mal conseguia olhar, mas consegui ver só o topo da harpa. Era muito maior do que eu. Enquanto ouvia a música, fiquei sem ar. Era indescritivelmente linda. Concentrei-me mais e percebi que eram 7 no total. 3 estavam em pé, de costas para mim, e eu via claramente suas costas acima dos lilazes. Gigantes. Um no meio, e acho que haviam mais 3 do outro lado me rodeando. O único instrumento que vi foi o do meio, a harpa. Os outros seguravam instrumentos também, não sei se eram alaúdes, violões ou qualquer outro tipo, mas tocavam os mesmos acordes. Música é uma linguagem universal, obviamente, mas a forma como eles tocavam era algo que eu nunca tinha ouvido antes. Então, ali estava eu, ouvindo aquela música maravilhosa, ainda assustado, pensando: cadê minha avó? O que estou fazendo aqui? Talvez eles possam me ajudar? Eles agiam como se nem soubessem que eu estava ali. Tentei seguir a vovó antes, mas não consegui. Agora parecia possível passar por ali, já que eu podia ver através da cerca viva. Pensei, talvez se eu conseguir passar por essas árvores e entrar na clareira deles, alguém pode me ajudar. Minha avó tinha subido pela montanha e, como eu disse, o caminho subia por quilômetros e desaparecia dentro daquelas nuvens douradas e fofas, as únicas nuvens do céu inteiro, que estava todo azul e sem nenhuma outra nuvem. Abaixo de tudo aquilo havia um chão de nuvens grossas, parecidas com as que conhecemos, mas diferentes, mais fofas, douradas, como se houvesse ouro brilhando lá em cima. Talvez aquele fosse a entrada do céu, não sei. Só sei que isso não era a terra. E sei que era algo impecavelmente lindo. Era como se as flores tivessem vida, como se pensassem. Até a grama parecia diferente. Tentei passar pelas plantas de lilás, querendo alcançar a música dos anjos, e eles não cantavam, só tocavam, e cada nota soava melodiosa, perfeita. De repente, tudo ficou mais brilhante, como um clarão rápido, e algo me agarrou. Algo me pegou por trás, envolveu meu corpo com o braço e saímos voando. Eu estava de frente e consegui ver o braço dele inteiro. Era gigante, parecia cobre ou talvez uma mistura de cobre com ouro e era super liso. Viramos e voamos bem por cima daquele banco onde minha vovó e eu estávamos sentados. Agora estávamos voando por aquele céu lindo, vívido, de um azul intenso. Me assustei, mas continuei ali, voando de costas, com o braço dele em volta de mim. Olhei de lado e vi o pescoço dele. Ele era imenso, parecia cobre, ou talvez uma mistura de cobre com ouro, e era super liso. Tinha medo de olhar para cima e ver o rosto, então fiquei olhando o braço dele, especialmente o antebraço. Fomos voando cada vez mais rápido e virei um pouco o corpo para olhar por cima do ombro, tentando ver para onde estávamos indo. Nunca vou esquecer esse momento. Voávamos por aquele céu azul, um azul vívido, lindo e inacreditável. E então atravessamos aquela camada de nuvens que eu contei antes. Por uns 5 segundos, tudo o que eu vi eram nuvens, até que saímos por cima delas. E percebi que estávamos de volta ao nosso céu normal. Aquele azul claro de todos os dias. Mas comparado com o outro céu, parecia tão sem graça, tão morto. Estávamos voando. Não sei exatamente a quantos quilômetros por hora, mas era rápido, talvez algumas centenas por hora. Olhei para baixo e, de repente, comecei a ver quadrados, como campos de milho. Depois estradas e então vi a prisão. Na vida real, minha cela ficava no 2º andar,
na última cela do bloco, no final do corredor. Não tinha ninguém do meu lado. Eu estava sozinho no fim do corredor. E percebi, é ali que estamos indo. Estávamos descendo rápido e o chão parecia um tapete de crochê da minha vovó, cheio de quadrados diferentes, tudo encaixado. Estávamos chegando rápido e de repente eu pensei, ah não. Era como se estivéssemos mergulhando a 300 km por hora direto no teto da prisão. Dava para ver o cascalho no telhado, uma unidade de ar-condicionado. Passamos bem ao lado dela. Eu fechei os olhos e gritei, ah! No próximo instante, eu estava deitado de costas na minha cama, olhando para o teto da cela. E vi o anjo, ele piscou, foi muito rápido, subiu rapidamente e voltou para perto daquele banco lá em cima. Foi tudo tão rápido, nem meio segundo. Vi ele desaparecer como um flash, mais rápido ainda do que quando me pegou. Ali deitado, fui me sentar e senti um tranco nas costas porque ele me deixou de um jeito estranho. Fiquei olhando para o teto, me levantei devagar e fiquei sentado ali, em choque. Ainda não acreditava no que tinha acontecido. Tomei um susto tão grande que bati na minha própria cabeça 2 vezes, como quem tenta acordar de um sonho. Depois fechei o punho e me bati com força, precisando sentir dor para saber que estava acordado. Cheguei a estender o braço para não bater com a cabeça na parede de concreto. Quando fiz isso, as lágrimas vieram aos olhos e molharam minha mão e a parede de concreto também. Fiquei em choque. Será que estou sonhando? Só pode ser um sonho. Mas não, eu estava totalmente acordado. E mais, o teto da minha cela, que antes era só um teto comum, agora parecia uma espécie de portal, aberto. Eu conseguia ver a borda do concreto, um espaço entre ele e o telhado, e dava para ver pedras pretas e coisas assim no telhado. E de repente esse portal começou a se fechar lentamente. O mais louco é que eu ainda conseguia sentir o cheiro dos lilazes e ouvir a música tocando. Enquanto o portal ia se fechando, esses sons e cheiros foram sumindo, até que comecei a ouvir de novo os gritos normais da prisão. O cara 6 celas abaixo já começava a xingar todo mundo. Comecei a ouvir os presidiários falando alto, fumando cigarro, e o cheiro do cigarro voltou a me incomodar. Era ofensivo, muito ruim comparado ao cheiro dos lilazes, mas mesmo assim, ainda conseguia ouvir a música e sentir o perfume das flores, até que o portal ficou do tamanho de uma bola de beisebol. Fiquei em choque. Peguei o meu violão e subi até o topo do braço. Tocar um ré maior era algo que eu nunca tinha feito antes, e nem sei como consegui. E então eu toquei Help Me, Lord. Havia uma parte com sons como de trompete, mas não era trompete. Era como se alguém estivesse imitando o som. Meu amigo e eu vamos tentar gravar essa música um dia, mas sei que não vou conseguir reproduzi-la de maneira igual. Continuei ouvindo aquela melodia repetidamente na minha mente. Não saí da cela o resto do dia. Passei o dia todo tentando reproduzir aquela música. Passei a noite inteira tentando lembrar cada nota. Na manhã seguinte, às 6 horas, fui tomar o café da manhã. E todos ficaram perguntando o que tinha acontecido comigo. Eu tentava explicar, mas eles diziam, ah, lá vai ele de novo. Meses atrás foi um inferno, agora é o céu. Um amigo disse, cara, você parece doente, mas seu rosto está brilhando, sua pele está iluminada. As pessoas começaram a me chamar de Casper, porque minha pele estava brilhando tanto que eu parecia um fantasma branco, quase transparente. Até um guarda me perguntou se eu tinha intoxicação alimentar, e eu respondi, não, eu me sinto ótimo. Sabe o que eu entendi? O testemunho do inferno foi um aviso, mas essa experiência do céu, eu ainda não entendo direito. Só sei que foi a visão mais linda que já tive. As flores, a paisagem, os anjos, a música, e ver a minha bisavó jovem de novo. Não sei por que ela não falou comigo, porque não usou a boca ou mandou mensagens mentais. Ela só fazia gestos com as mãos e seus olhos diziam, eu sei algo que você não sabe. Está tudo bem. Calma, querido. Sim, eu estava meio assustado. Se você estivesse assistindo a esse vídeo agora e acordasse de repente no alto de uma montanha, com as mesmas roupas, fumando um cigarro Bugler, e o cigarro não tivesse ido contigo, mas o cheiro da fumaça sim, você também ficaria apavorado. O cigarro era ofensivo comparado ao cheiro dos lilazes. Aquilo me assustou, mas ao mesmo tempo trouxe paz. Saber que minha bisavó estava lá, que ela era jovem outra vez, me acalmou.
Mas ao mesmo tempo, quando tentei atravessar a cercavija para entrar na clareira dos anjos, senti que eu não pertencia àquele lugar ainda. Talvez não fosse a minha hora. Me assustou, sim, mas não como aquele medo do inferno. Lembro do braço dele, enorme, envolvendo meu corpo inteiro. A pele dele parecia feita de ouro derretido ou cobre escuro, e o cabelo era amarelado. Sei que na terra nada disso faz sentido. Eu não passei pelas portas do céu, mas onde quer que eu tenha estado, era real. Já contei essa história para muitas pessoas, e sempre digo, espero que minha bisavó nos leve até aquele lugar um dia, se for vontade de Deus, para provar a todos o que eu vi e ouvi. Foi real. Fazia mais de 1 ano que o Senhor colocou isso no meu coração. Não conseguia dormir, não conseguia fazer o testemunho do inferno sem dar esse aviso. Mas nesse, ele não exigiu tanto. Muitas pessoas perguntavam e, sinceramente, eu só decidi compartilhar. Orei pedindo ajuda para passar por isso. Em nome da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso precioso Salvador, e em nome de nosso Pai Celestial, cada palavra que o disse é verdade. Ao contrário do testemunho do inferno, onde tentei incluir todos os detalhes possíveis, dessa vez não há palavras para descrever o que vivi. Amo vocês.